Fala, gente, daqui é Alexandre Amaral, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar de reforma da Previdência, BPC, LOAS, os assuntos aí relacionados a isso e as confusões. Muita fake news, muita desinformação nos grupos aí de WhatsApp, Facebook, na internet, e cabe a gente falar sobre isso nesse vídeo, tá? Compartilhe aí com seus contatos, para quem se interessa sobre esse assunto, sobre essa área social, serviço social, etc. E vamos lá. Reforma da Previdência, PEC 6 de 2019, ela prevê lá uma alteração para quem recebe o benefício de prestação continuada, que tenha mais de 65 anos. Na verdade, quem nunca contribuiu com o INSS, né, que não tem o tempo de contribuição, tem mais de 65 anos, atualmente, na regra atual, tem esse direito. A reforma ela muda isso. Ela coloca essa idade para 70 anos para receber o valor integral, que é de um salário mínimo, e começa a receber a partir dos 60 anos. Então, assim, ela reduz 5 anos, de 65 para 60, para começar a receber R$400, e aí vai até os 70 para receber o valor integral. Mas o foco do vídeo não é isso. A gente vai se focar em quem precisa do BPC que não está encaixado nesse nicho aí. Então são pessoas com deficiência que não estão nessa idade, são pessoas que ficam incapazes de trabalhar, que não estão nessa idade, que nunca contribuíram. Veja bem, o BPC ele é algo previsto na Constituição acerca da assistência social. Se você for lá no artigo 203, a linha 5, vai estar lá que é um benefício de um salário mínimo mensal, etc. E depois ele é contemplado na Lei Orgânica da Assistência Social, Lei 8.742/93, no artigo 20. Então, essa lei que o pessoal conhece como LOAS. Inclusive, as pessoas que recebem o BPC falam, eu recebo LOAS, né? Mas não é o termo certo, porque a LOAS é a lei. Então, a pessoa recebe o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. E lá ele está contemplado para idosos nessa faixa de idade e para pessoas com deficiência. Deficiência, seja ela física, mental, intelectual ou sensorial, e que estejam ali, né, na condição de impedimento de longo prazo, que é acima de 2 anos. Então ele dá esse direito em condições de miserabilidade. O que é isso? A renda per capita, né, de todos os integrantes ali da família não pode ser maior do que 1/4 do salário mínimo. Então, para arredondar, você pega um salário mínimo de R$1.000, cada pessoa da casa não pode receber mais do que R$250 para ter a possibilidade, né, o direito de receber o benefício de prestação continuada. O que acontece? Muitas pessoas acabam pegando o gancho dessa mudança para os idosos e já trazendo isso para todas as outras pessoas que se beneficiam desse direito, né, garantido ali na Lei Orgânica da Assistência Social. Esses dias mesmo eu estava conversando com um rapaz e ele falou, poxa, né, você vê, as pessoas com deficiência serão atingidas por essa alteração na regra, com essa reforma da Previdência. Não, isso não é verdade, tá? Tem muita gente, inclusive aí dos movimentos sociais, né, ligados a partidos de esquerda, que falam isso não é verdade. Vai lá dar uma pesquisada e tal, porque não é verdade. Pessoas com deficiência não serão atingidas por essa regra, tá? Porque a regra vai mudar apenas para os idosos. Deixa eu explicar uma coisa. Tem muita gente que não sabe. A Seguridade Social no Brasil, tanto que a gente tem o Instituto Nacional de Seguridade Social, ela é algo composto pelo tripé que é a saúde, previdência social e assistência social. Então, quando a gente se fala em Seguridade Social aqui no Brasil, estamos falando de saúde, previdência social e assistência social. Então a gente não está falando só de previdência social. E quem está passando por uma reforma é a previdência social. Não é a assistência social nem a saúde.
Então o BPC ele vai sofrer alteração só no que diz respeito à Previdência Social e não no que diz respeito à assistência social. Por exemplo, uma pessoa com deficiência com 25 anos de idade, que nunca contribuiu com o INSS e precisa do BPC, porque não tem condições de se manter, coisa que está lá também no BPC. Se você for lá vai estar escrito, né? Que é para pessoas que não têm condições de prover a sua manutenção, né? E nem ter essa manutenção através da sua família. Então, realmente, né, condições de miserabilidade, e isso está também contemplado no artigo 20 da LOAS, que trata sobre o benefício de prestação continuada. Então, por exemplo, uma pessoa de 25 anos de idade que tem a necessidade de acionar o BPC, ela vai receber normalmente, até mesmo na nova regra. Tudo bem que a gente não sabe como que vai ficar essa reforma, porque agora ela vai passar pela Câmara, ela está passando pela Câmara, ela vai passar pelo Senado Federal, e aí a gente não sabe como que vai chegar isso lá no final. Mas na regra atual não há de ser mudado também essa regra, né? Então a pessoa com deficiência não vai ser atingida por essa mudança, né? Não vai. Uma pessoa, por exemplo, que não contribuiu e aos 20 anos, eu tenho um exemplo de um amigo que logo aos 20 anos foi acometido de uma enfermidade e não pôde mais trabalhar. E ele nunca tinha contribuído no INSS. Nunca acho que tinha tido carteira assinada. Ele recebe o BPC. E essas pessoas não serão atingidas. Porque a reforma da Previdência não vai mexer com essas pessoas. Ela vai mexer só nessa questão do idoso que nunca contribuiu. Então, quando você vê alguém falando sobre a pessoa com deficiência vai ser atingida, não é verdade, tá? Temos aí a PEC 6/2019 para a gente aí tá dando uma estudada, acho que tem cerca de 66 páginas. Tem aí a Lei 8.742/93, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que tem o artigo 20 que trata sobre o BPC. Temos a Constituição Federal, então assim, eu acho que a gente tem que se informar antes de propagar fake news e informações não verdadeiras. Então, para finalizar o vídeo, deixando bem frisado que pessoa com deficiência ou pessoa incapaz para o trabalho em idade anterior aos 60 anos não tem que se preocupar com essa questão do BPC, porque não será atingida, né? Essa alteração é apenas para os idosos a partir dos 60 anos, nessa nova regra, que receberão R$400 e um salário mínimo completo, né, integral, quando chegarem aos 70 anos. Mas as pessoas com deficiência e incapazes para o trabalho antes disso daí, vai continuar do mesmo jeito, tá? Então a pessoa com deficiência não será atingida pela mudança da Previdência Social no que diz respeito ao BPC, que é um benefício de prestação continuada da assistência social, tá bom? Forte abraço e até a próxima.